Olá, meninas! O meu nome é Júlia Azevedo. Eu sou uma ginecologista apaixonada pelo universo de hormônios femininos e de menopausa. E se essa é a fase que você está passando, e se esse é um assunto do seu interesse, se gruda nesse canal para sempre receber novidades. Ativa o sininho. O vídeo de hoje é uma dúvida de pelo menos 8 em cada 10 pacientes que chegam no consultório, que é se a reposição hormonal é uma opção segura de tratamento dos sintomas do climatério. O que acontece? Esse é um assunto que gera muita dúvida. Muitas mulheres se sentem muito inseguras e têm muito medo de, apesar de saberem que a reposição hormonal melhora muito os sintomas, elas têm muito medo de estarem fazendo alguma coisa arriscada e trazerem algum mal para a saúde delas. Para entender esses riscos, para a gente entender sobre essa segurança, a gente precisa falar sobre 3 pontos. Primeiro ponto, sobre o que é a reposição hormonal bioidêntica ou isomolecular. Segundo ponto, se essa reposição hormonal bioidêntica ou isomolecular é segura. E o terceiro, que eu preciso falar sobre o que é a minha prática, o que eu prescrevo no meu consultório. Primeiro ponto. O que é a reposição hormonal bioidêntica? Quando a gente fala bioidêntica, quando vocês olharem esse termo, a gente está falando em estradiol, que é o principal hormônio que a gente produz, nosso principal hormônio feminino. Não é aquilo que vocês vão escutar por aí, de uma reposição hormonal idêntica às suas necessidades, idêntica ao seu organismo, de acordo com as necessidades individuais, baseado em algum exame de sangue, algum exame salivar. Não é nada disso. Reposição hormonal dita bioidêntica é reposição hormonal com estradiol. Ponto final. Essa é uma medicação que a gente consegue facilmente nas farmácias. Hoje em dia, a imensa maioria das composições de reposição hormonal que a gente tem no mercado, independente da via, é com estradiol. Então, são reposições chamadas bioidênticas. Esse é um termo que, na verdade, não é um termo médico, é um termo que surgiu na mídia de acordo com uma indústria que se aproveita do momento em que as mulheres estão fragilizadas, que é o momento dessa transição, para vender uma saída meio que mágica de algum produto exclusivo, de acordo com as suas necessidades, e que esse sim não vai ter risco. Na verdade, não é nada disso. Fiquem com isso na cabeça. Posição hormonal bioidêntica igual a estradiol. Quando a gente fala de uma mulher que tenha útero, que nunca tenha tirado o útero por nenhuma razão, a gente também precisa repor algum tipo de progestágeno. E o progestágeno, que é considerado bioidêntico, é a progesterona micronizada. Então, se a reposição hormonal de vocês é composta por estrogênio e progesterona micronizada, a reposição hormonal de vocês é considerada bioidêntica. O que acontece historicamente? Lá no início dos anos 2000, a gente teve um grande estudo sobre reposição hormonal, que era o WHI. Nesse estudo se usava uma outra combinação, que era o estrogênio equino conjugado, para mulheres que não tinham útero, e as mulheres que tinham útero usavam uma combinação de estrogênio equino conjugado com medroxiprogesterona. Então, era um outro tipo de estrogênio e um outro tipo de progesterona. Acontece que esse estudo teve um desfecho muito ruim, com aumento de, não só de câncer de mama, como também de eventos cardiovasculares naquelas mulheres que faziam essa terapia combinada, nas mulheres com útero. Na verdade, o mesmo não aconteceu nas mulheres que usavam só o estrogênio isolado, mas isso é assunto para um outro vídeo. O que acontece? Vamos pensar que durante toda uma geração de mulheres que passaram por uma menopausa lá no início dos anos 2000, elas tinham muitos sintomas, elas precisavam muito tratar esses sintomas e elas ficaram com muito medo de fazer a reposição diante dos resultados desse estudo que saiu em todos os lugares na mídia. E aí explodiu uma indústria de tratamento alternativo, vamos falar assim, hormônios alternativos, e que aí começaram a adotar esse nome bioidêntico para vender um outro tipo de tratamento, seria muito mais seguro. Mas o que acontece? O termo, se a gente vai ser literal, o termo bioidêntico fala igual àquele que a gente produz no organismo, e por isso estradiol e progesterona. Não se deixe enganar por esses termos, que são termos muito mais da moda e muito mais para vender algum produto geralmente mais caro do que aquilo que vocês encontram na farmácia. E aí vem a pergunta, o que vocês vão preferir? A gente tem de um lado a reposição hormonal feita com estradiol e com progesterona micronizada, que ela é considerada bioidêntica e que ela é aprovada por todos os órgãos reguladores, como Anvisa, FDA, EMA, e a gente vai ter a outra reposição hormonal que não foi aprovada por nenhum órgão regulador e que sim, ela é vendida com esse nome, com esse termo bioidêntico, com uma promessa de maior segurança. E aí a gente vai chegar na segunda questão, no segundo ponto do nosso vídeo, que é se a reposição hormonal bioidêntica é segura. O que os estudos mostram é que as fórmulas aprovadas são sim seguras para uso em mulheres, são seguras para reposição hormonal para as mulheres, tanto em relação à mama quanto em relação a doenças cardiovasculares.
Portanto, a gente usar o estradiol é uma opção segura, sim, de tratamento dos sintomas do climatério e da menopausa. O que acontece, assim, na mídia, às vezes em redes sociais, vocês vão ver algumas pessoas vendendo a ideia de que a medicação que foi produzida em laboratório, que é vendida em farmácia, ela é mais perigosa, que aquela medicação que foi feita exclusivamente para vocês, com uma dose exclusiva para vocês, essa medicação seria mais segura. E essa ideia vem a gente gosta da ideia de algo customizado, é algo mais artesanal, um trabalho de alfaiataria, algo que foi feito individualmente pra gente. Mas na verdade não é assim que funciona. A gente tem dados, a gente tem bons estudos com um grande número de mulheres que mostram a segurança dessas terapias que são produzidas em laboratório. Mas a gente não tem estudos de segurança, a gente não tem segurança sobre o que está sendo feito, sobre o que está sendo administrado nessas fórmulas ditas individuais ou customizadas, ou os termos que cada hora é um termo diferente. A gente tem boas opções de estradiol, de estrogênio bioidêntico disponível no mercado, que não costumam ter um preço muito elevado e que sim são estudados e são aprovados e que a gente tem uma segurança. E também a gente vai conseguir encontrar fórmulas muitas vezes com combinações de estradiol ou de algum outro estrogênio. Às vezes eles combinam 2, 3 tipos de estrogênio diferentes, como estrogênio com estrona, com estradiol, associado a alguma outra progesterona, associado a testosterona. Muitas vezes tudo isso misturado num creme só, e essas fórmulas infelizmente não são estudadas e não são aprovadas. Eu gosto de falar que as pessoas que usam essas fórmulas são como se fossem cobaias, elas fazem o teste para ver se aquela formulação daquele frasco, daquele pote funciona ou não, ou se é seguro ou não. Como eles não são regulamentados e como cada formulação é individual, a gente não tem nenhum estudo que avalie se aquela fórmula foi dita como ideal para ti, se de fato ela vai ser ideal para ti. E assim, sendo bem sincera, bem honesta com vocês, eu acho muito feio isso que a gente acaba vendo, porque as mulheres no período da perimenopausa e da menopausa, geralmente elas estão muito sensibilizadas, elas estão sofrendo muito com os sintomas florões, elas não conseguem dormir, tem alteração de humor, tem esquecimento, ressecamento vaginal, enfim, os sintomas são quase que infinitos. E as pessoas se aproveitarem disso para pegar essa mulher justamente nesse momento tão sensibilizada e para vender alguma coisa, para forçar alguma coisa, para dizer que, olha, aquilo que existe na farmácia, aquilo que existe para vender não é seguro, mas o que eu tenho, o que eu faço, isso sim é seguro. Sinceramente, gente, isso é muito feio. E vamos falar quais que são os riscos. O principal risco dessas fórmulas que não são aprovadas é o risco de câncer de endométrio, do câncer uterino. Por que isso? Quando a gente faz uma reposição hormonal em mulheres que tenham um útero, uma dose de estradiol, e a gente precisa de uma dose de progesterona para contrabalançar esse efeito do estradiol dentro do endométrio. Uma vez que o estradiol faz o endométrio, que é a camada interna do útero, ficar aumentando. A gente precisa então usar uma dose de progesterona para antagonizar. Acontece que essas combinações, como não foram testadas, muitas vezes esse balanço de quantidade de estrogênio, de quantidade de progesterona não é um balanço adequado. E isso aumenta o risco de câncer de endométrio, de lesões uterinas e também do câncer de endométrio, que é a nossa maior preocupação. Além disso, comumente a gente acaba vendo fórmulas tópicas, então cremes ou géis que combinam tipos de estrogênio com tipos de progesterona e com tipos de testosterona. Acontece que a progesterona, ela não é bem absorvida pela via tópica, pela pele. Na farmácia a gente encontra só um tipo de combinação que é feita em adesivo de progesterona com estrogênio, mas através de géis e de cremes a gente sabe que ela não vai conseguir antagonizar o efeito do estrogênio dentro do útero. E assim a gente sabe que essas fórmulas que incluem progesteronas tópicas, progesteronas administradas pela pele, aumentam o risco de câncer de endométrio nas mulheres. Por isso, fiquem atentos. Além disso, muitas vezes se usam doses muito altas da testosterona. Com isso, as mulheres podem ter efeitos colaterais que podem ser graves e alguns, mesmo que não graves, mesmo que não fatais, podem ser definitivos, como, por exemplo, o engrossamento da voz, o aumento do clitóris, o aumento de pelos, a acne que pode deixar cicatrizes, tudo isso pode ser feito de uma dose mais elevada do que deveria da testosterona. Eu diria que assim, depois de tantos anos estudando climatério e menopausa, essa é uma das minhas maiores missões aqui. Tranquilizar as mulheres de que a reposição hormonal, ela é segura, ela traz uma série de benefícios, ela evita uma série de doenças crônicas, ela melhora a qualidade de vida, melhora os sintomas do climatério
climatério e da menopausa, e que sim, a gente tem fórmulas seguras que as mulheres podem usar de forma segura o seu tratamento e ter uma melhora de qualidade de vida. Mas sim, a gente precisa ficar atento, a gente vê muita coisa errada por aí e as mulheres precisam ser informadas do que tem acontecido. Por fim, qual que vai ser o terceiro ponto? O que eu prescrevo no meu consultório? Eu acredito muito na reposição hormonal como uma ótima ferramenta para a melhora de qualidade de vida, para a melhora dos sintomas do climatério, com uma grande segurança. A gente sabe que as mulheres, elas vão ter uma grande segurança, elas não precisam ter medo, elas não precisam ter medo de câncer de mama, não precisam ter medo de doenças cardiovasculares, quando a reposição hormonal é bem indicada para cada caso. A reposição hormonal é o padrão ouro, é o melhor tratamento que a gente tem dos sintomas do climatério. Então a gente não precisa reservar só para aquelas que têm sintomas muito intensos, como se fosse assim, a gente estivesse dando algo muito arriscado. Não, a gente está dando algo seguro que vai beneficiar a grande maioria das mulheres. Mas a minha conduta de consultório é sempre prescrever medicações que sejam aprovadas e estudadas, que a gente encontre facilmente na farmácia. Eu gosto de falar, quando a gente usa uma medicação, a gente sempre tem que procurar a bula. Vai ler a bula ou não é outra história, mas a gente tem que procurar a bula. Sempre exijam bula da medicação de vocês. Medicação que não tenha bula, opa, fiquem atentas. Existem situações em que sim, a gente acaba tendo que prescrever reposição hormonal feita em farmácia de manipulação, mas isso tem que ser uma conduta de exceção. Isso não é a regra da reposição hormonal. Isso é uma exceção para alguns casos bem específicos, porque a regra é a gente usar reposição hormonal que é comprada na farmácia regular. A testosterona, que é o hormônio que algumas vezes a gente acaba repondo também, ela não tem nenhuma formulação desenvolvida para mulheres aprovada nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Quando a gente acaba optando por fazer uma associação com testosterona, sim, a opção que a gente tem é manipular. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Tem bastante coisa para falar sobre testosterona. E eu só prescrevo essa terapia bioidêntica? Não. A gente sabe que, apesar de hoje em dia, preferencialmente o estradiol ser o principal estrogênio que a gente acaba usando, sim, algumas mulheres fazem o uso do estrogênio equino conjugado e se dão muito bem, estão bem adaptadas e a gente não precisa trocar, a gente tem uma boa segurança do estrogênio equino conjugado. Como também existem pacientes que vão ter outros benefícios, vão ter outras indicações para uso de outros tipos de progestágenos, como, por exemplo, a norethisterona e a drospirenona. Apesar de a grande maioria das pacientes usar hoje em dia progesterona micronizada, outros tipos de progesterona também podem ser usados com ótima segurança e com ótimos resultados. Por isso, essa avaliação deve sempre ser feita de forma individual por algum profissional capacitado que entenda de reposição hormonal. Bem, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero não ter sido muito repetitiva e espero que vocês tenham entendido a mensagem. A reposição hormonal, sim, ela é segura. As mulheres podem usar com segurança, mas fiquem atentas ao que estão prescrevendo para vocês.